Obtendo a orientação divina. As 7 luzes. Introdução. Uma das tremendas bênçãos que vem quando você caminha nos domínios da fé são as coisas que começam a acontecer em sua vida à medida em que você se entrega totalmente a Deus e começa a agir em obediência à palavra do Senhor na sua vida. Você recebe bênçãos, crescimento e progresso. À medida em que você caminha fielmente com Deus, terá necessidade de sua orientação divina para tomar decisões relativas ao que Ele está lhe dizendo. As Escrituras prometem repetidamente que Deus guiará os nossos passos. Isaías 58, 11 afirma de maneira particularmente clara que o Senhor te guiará continuamente. Sabendo que esta promessa nos pertence, precisamos então saber como agir, apoiados na mesma, e como discernir e obter a orientação de Deus. Precisamos ter equilíbrio. Podemos seguir uma direção errada, mesmo quando procuramos sinceramente a vontade de Deus, se não mantivermos o equilíbrio entre os extremos da razão exclusivamente humana e do simples subjetivismo. Objetivo versus subjetivo. O primeiro extremo rejeita toda experiência cristã subjetiva, enquanto que o outro, que tende ao completo misticismo, leva a exageros do tipo que não se pode comer ovos no café da manhã sem que uma voz do céu o permita. Quando você realmente começa a procurar Deus de todo o seu coração, surgem armadilhas. Se você não consegue manter o equilíbrio entre estes dois extremos, do lado subjetivo, Paulo diz em 1 Coríntios 14:10: há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Toda espécie de vozes se dirigem a você, e cabe-lhe prová-las para discernir o que é de Deus e o que não é. Por outro lado, podemos ignorar o subjetivo e tornarmos-nos tão racionais e lógicos que rejeitamos um dos elementos da fé, que é o de experimentar os riscos, o sucesso e o malogro. Fé versus presunção. Quando você faz algo de impossível e aquilo dá certo, um dos fatores desse sucesso é a fé. Quando se trata de orientação, essa fé precisa apoiar-se em algo que vem claramente de Deus, pois, de outro modo, poderíamos vir a agir baseados em presunção em vez de fé, e tropeçaríamos caindo fora do caminho. Devemos agir na fé. Elias, um exemplo. O correlacionamento entre fé e orientação é claramente ilustrada na vida de Elias. Ele disse ao povo: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. 1 Reis 18:24. Quando chegou o tempo do confronto com os profetas de Baal, Elias orou. Elias, o profeta, disse: ó Senhor, Deus, manifeste-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. 1 Reis 18:36. O que provocou a derrota dos adoradores de Baal?
Deus iniciou o confronto. Deus comunicou a Elias o que ele queria que fosse feito. Elias obedeceu. Elias agiu obedientemente em resposta à orientação de Deus. O milagre acontece. Como podemos então obter a orientação de Deus? Devemos usar as luzes orientadoras de Deus. Deus nos deu então o que eu chamarei de luzes orientadoras, a fim de dirigir os nossos passos com clareza, para saber como reconhecer estas luzes orientadoras. Vamos olhar para este exemplo. Elas nos mantêm no curso. Um transatlântico, chegando durante a noite, proveniente de alto mar, manda buscar um piloto no porto de destino, a fim de assumir o comando do navio. Este assume o lugar do capitão, porque conhece os escolhos as 7 luzes. As luzes de navegação são semelhantes às coisas que Deus nos dá para manter-nos na linha e no curso certo. Em nossa experiência cristã, Deus nos deu 7 luzes orientadoras, por meio das quais devemos receber a orientação divina e evitar de ficarmos encalhados. Estas 7 luzes são: 1. Convicção interior. 2. Confirmação nas Escrituras. 3. Confirmação profética. 4. Conselhos de pessoas devotadas a Deus. 5. Evidência das circunstâncias. 6. A paz de Deus. E 7. A provisão de Deus. Consideremos cuidadosamente cada uma delas. A descrição Deus das 7 luzes. A convicção interior. A primeira luz orientadora é a que descreverei como uma convicção interior. Alguns a chamam o testemunho do Espírito. Em Atos 16, Paulo estava tentando ir para a Ásia, e Deus queria que ele fosse noutra direção. O Espírito impediu 2 vezes de ir para a Ásia. Então, o Espírito do Senhor trouxe-lhe uma visão. Ele viu um homem da Macedônia rogando: passa a Macedônia e ajuda-nos, como o verso 10 afirma, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vemos que Paulo tinha chegado à convicção interior, à certeza íntima que Deus queria que ele fosse para a Macedônia. 1. O que deve vir primeiro? Pois foi aí que começou a sua orientação, por uma convicção interior. Primeiramente, é preciso ter alguma certeza íntima do que Deus quer, antes de qualquer outra coisa, para determinar o que Ele quer para a sua vida. Deus começa pondo a responsabilidade sobre você. 2. Vem da espera no Senhor. Você pode conseguir esta certeza íntima que faz sentir o que Deus quer de você, por meio de períodos de espera no Senhor, oração fervorosa e busca da face de Deus, até que o seu espírito receba a convicção da vontade de Deus. Você pode não ter certeza absoluta a respeito, mas o ponto de partida tem que ser este. Alguns correm para algum ministério profético a fim de conseguir uma palavra do Senhor, como se fossem consultar um vidente ou uma cartomante. Isto é um conceito errado.
Se você se deixar orientar por outros antes de ouvir o Senhor, você acabará em confusão. B. Confirmação pelas Escrituras. Depois de estar caminhando com Deus, há mais de 40 anos, ponho a minha convicção interior em primeiro lugar, ao procurar a orientação de Deus. Esta convicção interior precisa estar em alinhamento com a segunda luz, que é a confirmação objetiva pelas Escrituras. Subjetivamente, digo isto, parece-me ser o que Deus quer que eu faça, mas objetivamente é necessário que seja avaliado à luz dos princípios escriturais. Aviso nas Escrituras. Isaías 8:20 dá um importante aviso a este respeito. A lei e ao testemunho, as Escrituras. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Uma convicção, uma voz ou uma profecia podem desviá-lo do caminho certo, se não estão de acordo com as Escrituras. Por exemplo, Deus não leva um homem a divorciar-se de sua mulher e casar-se com outra, sem contradição. A orientação de Deus nunca contradiz a sua palavra. Lembre-se que Deus não faz exceção. Ele não é discriminador de pessoas. Confirmação profética. Não se pode navegar com uma só luz, nem mesmo manter o curso com duas, de forma que há uma terceira luz que Deus pode nos dar, a da confirmação profética ou orientação por meio de profecias. Exemplo das Escrituras. A Bíblia relata vários casos em que o Senhor usou profecia para confirmar a direção de uma vida. Em Atos 21:11, veio de Ágabo a confirmação profética para algo que Paulo já sabia. Tomando o cinto de Paulo, ligando com ele seus próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Em Atos 20:23, Paulo já tinha dito, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. E novamente, em Atos 2:21-4, encontramos discípulos que, motivados pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Temos aqui 3 escrituras tratando da ida de Paulo a Jerusalém, e cada uma delas confirmando as outras. Isto indica a nosso entender que dispomos da confirmação por meio de profecias dos que falam pelo Espírito, que estão confirmando a convicção interior que recebemos e que, por sua vez, esta está em linha com a palavra de Deus. Advertência. Quero adverti-lo, cuidado, para não inverter esta ordem. Muita gente começa com uma orientação profética, tenta encontrar alguma escritura que apoie e tenta então convencer-se que é isto que Deus quer que façamos. O primeiro passo para encontrar a vontade de Deus fica entre Deus e você, sem nenhum intermediário humano, exceto em algumas raras ocasiões em que Deus soberanamente transpõe este princípio. Conselho de devotos. A quarta luz orientadora é rejeitada por muitos
que ficam então espiritualmente encalhados. Esta é a luz do conselho de pessoas devotas a Deus. Salomão disse antes de Cristo, Salomão disse 1000 anos antes de Cristo, que na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11:14. Alguns ensinam errado. Hoje em dia, alguns afirmam: a Bíblia diz a ordem do rei era urgente. De modo que tudo o que você fizer, faça-o depressa. Se você for procurar esta citação e encontrar o contexto, verá que se tratava de arranjos escursos do rei, que precisavam ser feitos às pressas. Sempre que há pressão, que há urgência em seu espírito, que não lhe permite esperar pelos conselhos de pessoas devotas a Deus, acautele-se. Você está em vias de ficar encalhado. O profeta Isaías disse: aquele que crê não se apressa. Isaías 28:16. Procure por um presbítero respeitado. Quando falarmos de conselhos de pessoas devotadas a Deus, não queremos dizer que procure um noviço, alguém que encontrou a fé recentemente, ou um jovem. Procure outro jovem. Estamos nos referindo ao conselho de pessoas que conhecem os métodos de Deus, que estão caminhando com Deus, com compreensão espiritual. Há muitos anos você agirá com sabedoria, se pesar o conselho de pessoas devotadas a Deus e encarar este conselho como uma das luzes orientadoras de Deus. Evidências. Circunstancial ao procurarmos a orientação divina. Deus nos dá uma quinta luz, a das circunstâncias confirmadoras, que chamaremos evidência das circunstâncias. Quando você está caminhando no centro da vontade de Deus, com a convicção interior e talvez confirmação profética e conselhos de pessoas devotadas a Deus, e tudo isso em linha com as escrituras, então muitas vezes você poderá ver circunstâncias confirmatórias evidentes. Deus começa a dar a evidência de circunstâncias favoráveis, mostrando que você está no caminho certo. Um exemplo pessoal. Por exemplo, quando o Senhor falou para minha mulher e para mim para mudarmos do sul para a costa oeste dos Estados Unidos, procuramos corretores para vender a nossa casa. Estes e todos com quem conversamos disseram: aí, irmão Ralph, demora pelo menos 1 ano e meio a 2 anos para vender esta casa. O mercado de imóveis está péssimo, tem gente desempregada, estamos em recessão econômica, etc, etc. Entretanto, eu disse a Rose: Deus falou conosco, de modo que tenho a certeza de que Ele pode ajudar-nos a vender esta casa num prazo razoável. 2 semanas, e foi exatamente o que demorou. Tivemos 4 compradores para a casa e não a cedemos de graça. Não vendemos-la à pessoa que ficou com ela por preço justo. E além disto, o comprador deu uma entrada de $4.500 em dinheiro vivo para uma casa que valia um total de $9.000. Para nós, isto era uma evidência das circunstâncias, confirmando que estávamos caminhando dentro da vontade de Deus. Talvez haja exceções. Pode haver exceções neste particular, quando Deus está lidando com você. Há ocasiões na caminhada com Deus, quando Deus fala e, embora todas as circunstâncias sejam adversas, você sabe que Deus falou. E assim você tem que ir direto em frente. Como, quando ou são
são adotados chegaram à margem do Jordão. Quando os sacerdotes chegaram à margem do Jordão e as águas se abriram ao colocarem eles seus pés nelas, assim acontece às vezes com as circunstâncias. Você pode caminhar até a margem e ver as águas se abrirem, mas também pode acontecer de você entrar pelas águas adentro e se afogar se não tiver a palavra de Deus e não estiver caminhando na ordem escritural e com conselho adequado. Neste caso, não se trata de fé, trata-se de presunção. Paz de Deus. A sexta luz orientadora é a paz de Deus. A paz com Deus e a paz de Deus são duas coisas diferentes. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você é salvo, lavado no sangue, justificado, ou seja, lá qual for o termo que você gosta de usar, passa a estar em paz com Deus. A paz de Deus é coisa bastante diferente. A paz de Deus provém de caminhar em obediência à vontade de Deus. Paulo diz em Filipenses 4, 6, 7: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pelas súplicas com ações de graça. É seu arbítrio, é seu árbitro. O verso-chave é o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Guardar é a palavra-chave, que significa agir como árbitro. A paz de Deus, que excede todo entendimento, agirá como árbitro. Finalidade do árbitro é de declarar as condições do jogo. Assim sendo, a paz de Deus deve agir como um árbitro para dizer-nos se a bola foi para o escanteio ou se fizemos um gol. Por exemplo, você está na encruzilhada de uma decisão e não sabe se deve virar à esquerda ou à direita. Você deve tomar uma decisão. Permita-me agora, neste caso, dar-lhe uma simples palavra de sabedoria. Se estiver enfrentando uma decisão, faça-o. Muita gente fica parada 10 anos na encruzilhada e nunca toma uma decisão. Depois de submeter-se a Deus e de trazer o assunto ao Senhor em oração, tome a sua decisão. Aí é que a paz funciona como árbitro. Você ora, entrega o assunto a Deus e diz: está bem, Senhor, vou virar para a esquerda. No momento em que você toma essa direção, repentinamente a paz de Deus o deixa e você começa a pensar: para que é que Deus foi? Quando a paz de Deus o deixa, é hora de parar e examinar a situação. Tome nota do lugar onde perdeu a sua paz. Volte para trás e diga: Senhor, tomei uma decisão errada. Então vire para a direita e ao fazê-lo, a paz de Deus retorna e você sabe que está seguindo a vontade de Deus. A provisão de Deus. Vamos agora à sétima luz, a da provisão. Procure a provisão de Deus na direção para a qual está indo. Hudson Taylor disse: quando Deus dá a orientação, Deus dá a provisão. Ele continuou dizendo: o trabalho de Deus feito no tempo de Deus e a maneira de Deus nunca deixa de ter a provisão de Deus. Esta é uma lei imutável que vale a pena relembrar. Não descuide de sua família. Aqueles que deixam as mulheres e os filhos passando fome e privações, sem provisão, porque Deus os está enviando a algum lugar longínquo para evangelizar, estão errados. 1 Timóteo 5,8 diz claramente:
Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Há ocasião em que você pode caminhar em fé, sem provisão, numa situação impossível, se tiver uma palavra sólida e definida de Deus. De fato, se você tiver uma palavra definida do Senhor, você pode caminhar sobre o ar. Mas se não tiver, pode cair no fundo muito depressa e ir ao encontro do desastre. Fiz um contrato com o Senhor há alguns anos atrás, quando Deus estava lidando comigo, e disse: está bem, Senhor, vou para qualquer lugar que me mandar, a qualquer momento, da seguinte maneira: o Senhor proverá e pagará as contas e eu irei. O Senhor disse: obrigado, assine aqui. Deus me manteve neste momento, neste contrato, e Ele tem sido mais do que fiel no cumprimento da parte dele. Viajei centenas de milhares e Deus nunca me chamou para ir a parte alguma sem deixar a minha família com provisão materiais adequadas. Algumas vezes Ele não provê. Watchman Nee disse que a provisão é uma das primeiras coisas que Deus usa para refrear seus servos por demais zelosos, que estão indo além da vontade dele em suas vidas. Ele retira o sustentáculo que os apoia. Durante 12 anos, Deus ficou tirando o sustentáculo que me apoiava. De fato, Ele me manteve tão pobre que eu não podia comprar uma passagem de ônibus de 10 centavos para atravessar a cidade. Mas quando Deus revirou isto e abriu as portas, quando o seu tempo para mim havia chegado, Ele então providenciou a provisão. Eu teria corrido anos na frente de Deus se fosse por minha cabeça, e Deus sabe que tentei. De fato, tenho cicatrizes em todo lugar de tanto bater contra as portas que tentei derrubar. Deus usou a falta de provisão durante este ano todo para manter-me onde Ele me queria, a fim de preparar-me. Assim vimos que, como parte da promessa de Deus de guiar-nos continuamente, Ele nos dá 7 luzes orientadoras para manter-nos na direção certa em nossa caminhada cristã. Falamos de termos uma convicção interior do que Deus quer que façamos. Da necessidade desta convicção está em linha com as escrituras da confirmação profética para dar-nos direção da sabedoria dos conselhos de pessoas devotadas a Deus, com circunstâncias confirmadoras do árbitro da paz de Deus e finalmente da provisão de Deus. Deus nos orienta no escuro. Todas estas são luzes ao longo do caminho da vontade de Deus para nossas vidas, mas há ainda uma outra maneira pela qual Deus nos guia e que encontramos em Isaías 42:16. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas e tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos. Planos estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. O verso 19 continua: quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, é cego como o servo do Senhor. Há ocasiões nos procedimentos de Deus em que você não saberá que direção é, para cima, para baixo ou de lado. Você já esteve nessa situação alguma vez? Talvez você esteja na refinação, nos procedimentos e nas disciplinas do Senhor, como José na prisão de Faraó, sem encontrar uma única luz orientadora, sem saber o que está se passando ou em que direção seguir.
Mantenha-se firme na fé. Se a sua vida está firmemente entregue a Deus e você não está caminhando em rebelião deliberada contra a vontade de Deus, então Deus está orientando. Ele nos orienta pela luz, ou Ele pode orientar-nos até mesmo na cegueira, mas de qualquer maneira Ele nos orienta.